É como uma espécie de medo que começo a escrever a história da minha vida. Uma frase forte para começar uma autobiografia. Muito forte. E é com essa frase que a Helen Keller começa. Nossas fontes de hoje são justamente trechos do livro dela, A História da Minha Vida. Que também tem cartas e relatos da professora, a Anne Sullivan, né? Exato. E o que a gente vai tentar fazer aqui é mergulhar num mundo que, para nós, é quase impossível de imaginar. O mundo de uma criança antes da linguagem. Sim, viver num silêncio, numa escuridão quase total, e ver o momento exato em que a luz se acende. E o que é fascinante nessas fontes é que a história vai muito além, né? Não é só sobre superar a cegueira e a surdez. Não mesmo. O que a gente tem ali é um relato do nascimento da consciência através da linguagem. É uma janela raríssima para a mente de uma criança. Uma criança brilhante, mas que estava presa dentro de si mesma. Ok. Então vamos começar do começo. Ela nasceu em 27 de junho de 1880, no Alabama. E logo no início do livro, ela menciona uma coisa que chama de coincidência singular. Ah, sim. A história do ancestral dela. Isso, um ancestral suíço que foi o primeiro professor de surdos em Zurique e até escreveu um livro sobre isso. Parece quase uma premonição, né? É uma ironia do destino impressionante. E lembra que essa luta pela educação não começou com ela. Mas o ponto de partida para entender a Ellen, de verdade, são os primeiros meses de vida dela, antes de tudo. Exatamente. Pelos primeiros 19 meses, ela era uma criança. Normal, saudável. E até precoce, segundo os relatos. Aos 6 meses já falava coisinhas como howdy e ti. Andou com 1 ano. Era uma criança descobrindo o mundo. E aí, em fevereiro, com 19 anos, veio a doença. O diagnóstico da época foi congestão aguda do estômago e do cérebro. Hoje se acredita que foi meningite ou escarlatina. O fato é que a febre foi altíssima e quando passou, de repente, a família achou que o perigo tinha acabado. Só depois eles perceberam o que tinha acontecido. Que a doença tinha deixado cega e surda. E isso me leva a uma pergunta. Se ela perdeu tudo tão cedo, ficou alguma memória? Fez alguma diferença ter tido esses 19 meses de mundo? Essa é a pergunta-chave. E as fontes sugerem que sim, fez toda a diferença. Ela mesma escreve que guardou vislumbres de campos verdes, um céu luminoso. Não memórias conscientes, imagino. Não, claro. Mas uma base sensorial, sabe? Uma memória corporal do que é a luz, do que são as cores. A escuridão que veio depois não conseguiu apagar isso por completo. Um alicerce. Exato. Esse alicerce foi crucial. Sem ele, a tarefa da Anne Sullivan de conectar palavras a um mundo que a Helen nunca viu ou ouviu seria, talvez impossível. Fascinante. Então, sem esses dois sentidos, como uma criança sequer começa a entender o que está acontecendo ao redor. A mente dela não parou. Começou a trabalhar para criar pontes. Ela desenvolveu um sistema próprio de sinais. Sinais rudimentares, né? Sim, um aceno com a cabeça para sim, balançar para não, um puxão na roupa da mãe era venha, um empurrão era vá. Era tudo muito concreto. Totalmente. Para pedir pão, por exemplo, ela imitava o movimento de cortar as fatias e passar manteiga. Para sorvete, ela imitava a manivela da sorveteira e depois tremia de frio. É a inteligência dela em estado bruto, né? Criando uma linguagem do nada. E ela também encontrava um refúgio na natureza. O jardim da família, o Ivy Green. Parece que era um lugar muito importante para ela. Era o universo tátil e olfativo dela. Ela descreve como se guiava pelo cheiro para achar as primeiras violetas. O jardim era um lugar de conforto, de ordem. Isso me lembra uma passagem que eu achei ao mesmo tempo engraçada e triste, sobre como ela reagia quando chegavam visitas. Ah, essa é uma das minhas favoritas. Mostra muito sobre ela. Ela percebia a agitação, né? E aí corria para se arrumar. Sim, ela conta que ia pro espelho, como via os outros fazerem, passava pó no rosto, botava um véu e amarrava uma manquinha improvisada na cintura, imitando a moda. É uma imagem cômica, mas também de uma doçura, né? Ela queria participar. Pertencer? Exatamente. Ela não era uma figura passiva. Ela estava tentando decifrar o código do comportamento social usando só fragmentos de informação.
E é essa vontade de se conectar que vai gerar a maior dor dela. E é aqui que o tom da história muda. Porque essa inteligência toda, sem ter como sair, vira frustração. Uma frustração imensa. Ela descreve como ficava entre as pessoas conversando, tocando os lábios, sentindo as vibrações, mas sem entender absolutamente nada. E essa incapacidade de compreender a deixava furiosa. A imagem que ela usa é terrível. Qual? Eu sentia como se mãos invisíveis me segurassem e fazia esforços frenéticos para me libertar. É a descrição de uma mente lúcida presa numa prisão. Nossa. E como uma criança lida com uma raiva existencial como essa? Como isso aparecia no dia a dia? Em crises de raiva violentíssimas. Diárias. Às vezes de hora em hora. Ela chutava, gritava, se debatia até a exaustão. E também nas travessuras, né? Sim, que na verdade eram experimentos. Tem história famosa de quando ela trancou a própria mãe na despensa. Essa é inacreditável. Ela ficou 3 horas sentada do lado de fora, sentindo com uma espécie de alegria as vibrações da porta enquanto a mãe batia desesperada. Não era maldade, então. Era um experimento de causa e efeito. Exato, e a família? Vamos combinar, estava no limite. O amor era imenso, mas eles não tinham ferramentas. Perdoavam tudo porque não sabiam como impor limites. Chegaram a sugerir que ela fosse internada, né? Sim. A chegada da Annie Sullivan foi uma salvação não só para Ellen, mas para a sanidade da família inteira. E as histórias não param. Ela quase ateou fogo em si mesma, jogando um avental molhado no fogo. E a melhor de todas, quando a Annie Sullivan finalmente chega, A primeira coisa que ela faz é trancar a professora no quarto. o pai teve que pegar uma escada para resgatar a mulher pela janela. É um teste de poder, né? Uma mente que não aceita as coisas passivamente. Ela provoca, ela testa. Então, com a família nesse estado, o que finalmente deu uma luz para eles? A mãe da Ellen leu um artigo de Charles Dickens, nas American Notes. Sobre a Laura Bridgman. Exato. Outra mulher cega e surda que tinha sido educada com sucesso. Aquilo foi uma revelação. Mostrou que existia um caminho. E isso levou eles a uma jornada. Primeiro, um oculista em Baltimore. Que não pôde fazer nada, mas deu o conselho que mudou tudo. Procurem o Dr. Alexander Graham Bell. E o encontro deles é descrito de um jeito muito emocionante. É um momento lindo. Ele a colocou no colo e ela na hora sentiu o relógio dele e começou a fazer os sinais dela. E ele entendeu. Ele entendeu na hora. Ela escreve, eu soube e o amei na mesma hora. Pela primeira vez, um estranho a compreendeu. E é bom lembrar que o Bell era muito mais que o inventor do telefone, né? Muito mais. Ele era um educador, dedicou a vida à causa dos surdos. A mãe e a esposa dele eram surdas. Não foi mágica ele entendê-la, foi experiência e empatia. Foi ele que indicou a Perkins Institution, em Boston. O mesmo lugar onde a Laura Bridgman foi educada. E foi lá que eles encontraram uma jovem professora, recém-formada, ela mesma com uma deficiência visual, Annie Sullivan. E a forma como a Ellen descreve o estado de espírito dela antes da chegada da Annie é de arrepiar. A metáfora do navio, né? Sim, eu era como aquele navio antes de minha educação começar, sem bússola ou sonda. Luz, dai-me luz, era o grito sem palavras da minha alma. Prepara o cenário perfeitamente. Não era só uma professora chegando, era a resposta para um grito. E aí a Annie Sullivan chega, em 3 de março de 1887, no dia seguinte, dá uma boneca para Ellen. E soletra B-O-N-E-C-A na mão dela. E a Ellen fica fascinada com o que ela chama de jogo de dedos. Aprendeu a imitar rapidinho. O problema é que era só isso, né? Imitação. Esse é o ponto crucial. Por semanas, foi um aprendizado mecânico. Como ensinar um truque? Ela aprendeu a soletrar dezenas de palavras. Chapéu, xícara, sentar. Isso. Mas para ela, não tinha conexão entre a palavra e a coisa. Era só um jogo. Ela não entendia que as palavras representavam um mundo. E essa falta de conexão criava uma confusão enorme. As fontes descrevem a briga com as palavras xícara e água. Exato. A Annie tentava ensinar que xícara era o objeto e água era o líquido. Mas a Ellen usava as duas palavras para a mesma coisa. A frustração estava crescendo de novo. Dos dois lados. E essa tensão explode num dia, com as bonecas. A Annie tentou ensinar que a palavra boneca servia tanto para a boneca nova
quanto para a antiga. E a Ellen não entendeu, ficou irritada. Sim. E no auge da irritação, ela pegou a boneca nova, atirou no chão e quebrou em pedaços. E a reação dela a isso é chocante. Ela não sentiu nada. Nenhum arrependimento. Ela diz: no mundo silencioso e escuro em que eu vivia, não havia sentimento forte ou ternura. Ela só sentiu satisfação por ter removido a fonte do incômodo. Isso mostra o quão ela estava distante de uma vida emocional como a gente conhece. Uma vida que é entendida através da linguagem. Sem palavras para tristeza ou perda, a experiência é só um desconforto físico. E foi logo depois desse ataque de raiva que a Anne a levou para fora. Para a bomba d'água. E o que acontece em seguida é um dos momentos mais transformadores da história da educação. Vou até ler as palavras da própria Ellen. Por favor. Alguém estava bombeando água e minha professora colocou minha mão sob o jato. Enquanto a corrente fria jorrava sobre uma mão, ela soletrava na outra a palavra água. Primeiro devagar, depois rapidamente. Eu fiquei imóvel. De repente, senti uma consciência nebulosa como de algo esquecido. Um arrepio de pensamento retornando. E de alguma forma, o mistério da linguagem me foi revelado. Eu soube então que AGUA significava maravilhosa coisa fria. É o momento de uma beleza. Aqui estava fluindo sobre minha mão. É a epifania. Não foi só aprender uma palavra. Foi a descoberta de que tudo tem um nome. A experiência física, tátil, da água fria, se conectou, pela primeira vez, ao símbolo na outra mão. A faísca. A faísca que acendeu a consciência dela. Naquele instante, o mundo deixou de ser um caos de sensações e virou um universo de coisas que ela podia nomear, entender e finalmente compartilhar. Foi o verdadeiro fim do isolamento. Então, o que a gente viu hoje foi a jornada de uma mente brilhante, presa, lutando contra o próprio isolamento. E aí, essa libertação súbita, total, num único instante. A linguagem não foi só uma ferramenta, foi literalmente a chave que destrancou o universo para ela. Isso nos leva a uma reflexão final, baseada numa frase específica que ela usa para descrever aquele momento. Ela diz que sentiu uma consciência nebulosa como de algo esquecido. Algo esquecido. Exato. As fontes nos contam que, antes de adoecer, uma das poucas palavras que ela balbuciava era um som para água. E a gente fica pensando, será que essa sensação de algo esquecido é mais que uma metáfora? Uma memória real. Será possível que a palavra soletrada na mão dela tenha, de alguma forma, acionado uma memória pré-verbal lá do fundo? Uma lembrança daquele som da primeira infância, conectando o eu do passado com o do presente? O que isso nos diz sobre como a linguagem e a memória se entrelaçam e como uma pode despertar a outra, mesmo quando os caminhos que a gente considera normais foram perdidos para sempre?